A história de Abraão e a promessa do nascimento de Isaque é uma das narrativas mais poderosas do Antigo Testamento. Ela nos fala sobre fé, paciência e a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. Abraão, conhecido como o pai da fé, recebeu uma promessa que parecia impossível. Ele seria pai de uma grande nação mesmo na velhice, e através de seu filho, Isaque, todos os povos da terra seriam abençoados. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação. No entanto, Abraão e sua esposa, Sara, eram idosos e ainda não tinham filhos. A promessa parecia distante e improvável, mas Abraão acreditou na palavra de Deus. Essa confiança foi o primeiro passo em uma jornada de fé que transformaria sua vida e o destino da humanidade. Conforme o tempo passava e Sara continuava estéril, a dúvida começou a surgir. Como poderia Abraão ser pai de uma grande nação sem um filho? Em meio a essa incerteza, Abraão teve um filho, Ismael, com a serva de Sara, Agar. No entanto, Deus deixou claro que Ismael não era o filho da promessa. O filho que cumpriria a aliança nascida entre Deus e Abraão ainda estava por vir e seria através de Sara. Em um momento de reafirmação da promessa, Deus visitou Abraão na forma de 3 visitantes. Eles trouxeram uma mensagem extraordinária. Dentro de 1 ano, Sara daria à luz um filho. Sara, ouvindo de dentro da tenda, riu consigo mesma, pensando na impossibilidade de tal acontecimento. Ela e Abraão estavam avançados em idade, e a ideia de ter um filho parecia além de qualquer expectativa. Apesar da incredulidade momentânea de Sara, Deus foi fiel à sua palavra. No tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso, pois tanto Abraão quanto Sara riram, primeiro em descrença e depois de alegria, ao ver o cumprimento da promessa de Deus. Isaque tornou-se o símbolo da fidelidade de Deus e o início da grande nação prometida a Abraão. O nascimento de Isaque foi um momento de grande alegria, mas também uma profunda confirmação da fé de Abraão. Durante anos, Abraão havia esperado pacientemente, confiando em Deus, mesmo quando tudo parecia contrário à promessa. A chegada de Isaque trouxe não apenas felicidade, mas também uma renovada confiança em Deus. Este filho, nascido em circunstâncias milagrosas, era a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Isaque não foi apenas uma bênção para Abraão e Sara, mas também um ponto crucial na história de redenção que Deus estava construindo. Através de Isaque, a linhagem de Abraão continuaria, e eventualmente, o Messias viria dessa linhagem. Assim, a promessa feita a Abraão se estendia muito além de sua vida pessoal. Era uma promessa para toda a humanidade. Embora Abraão tivesse finalmente recebido o filho prometido, sua fé seria ainda mais testada quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque. Esse pedido foi uma prova extrema da confiança de Abraão em Deus. Mesmo diante de uma situação tão difícil, Abraão obedeceu, acreditando que Deus poderia trazer Isaque de volta à vida. Esta fé inabalável demonstrou que Abraão confiava plenamente em Deus, não apenas nas promessas, mas também no caráter de Deus. No momento crítico, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio. Um anjo do Senhor o impediu e forneceu um carneiro para o sacrifício em lugar de Isaque. Esta experiência reforçou a fé de Abraão e confirmou que Deus não só cumpre suas promessas, mas também provê em tempos de necessidade. Isaque foi poupado, e a aliança entre Deus e Abraão foi ainda mais fortalecida. A história de Abraão e Isaque continua a inspirar milhões ao longo dos séculos. Ela nos ensina que a verdadeira fé não é medida pela ausência de dúvidas, mas pela disposição de seguir a Deus, mesmo quando o caminho não é claro. Abraão não era perfeito, mas sua fé perseverante é um modelo de como confiar em Deus em todas as circunstâncias. A promessa de Deus a Abraão e o nascimento de Isaque também nos lembram que as promessas de Deus podem levar tempo para se cumprir, mas elas sempre se realizam. A espera pode ser difícil,
E o caminho pode ser cheio de desafios, mas Deus é fiel em todas as suas promessas. A história de Isaac nos encoraja a manter a fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. Sara, que uma vez riu de incredulidade, agora ria de alegria e gratidão. O nascimento de Isaac transformou seu ceticismo em fé sólida. Sua jornada nos ensina que mesmo aqueles que duvidam podem encontrar seu caminho para a fé verdadeira. Deus é paciente e compreensivo, e Ele trabalha em nossas vidas para transformar nossas dúvidas em confiança. O nascimento de Isaac também foi um testemunho para todos ao redor de Abraão e Sara. Os vizinhos e amigos que conheciam a situação de Sara viram o poder de Deus em ação. Deus não apenas realizou o impossível, mas também usou essa situação para mostrar sua glória ao mundo. O que parecia ser uma impossibilidade se tornou uma demonstração do poder de Deus para realizar seus propósitos. A história de Abraão e Isaac não é apenas sobre um pai e um filho, mas sobre o relacionamento entre Deus e toda a humanidade. A fé de Abraão se tornou a base de uma nova aliança entre Deus e seu povo, e Isaac foi o início da realização dessa aliança. Essa história nos convida a confiar em Deus, a obedecer a sua palavra e a esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas. Os desafios que Abraão e Sara enfrentaram ao longo dos anos, especialmente as questões de infertilidade e a promessa tardia, refletem as lutas que muitas pessoas enfrentam hoje. Sua história nos ensina a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades e dúvidas. Deus é capaz de transformar o impossível em realidade, e a vida de Isaac é prova disso. A história de Isaac também nos lembra da importância da paciência. Deus não opera segundo o nosso tempo, mas segundo o seu plano perfeito. Abraão e Sara esperaram por muitos anos antes de verem a promessa realizada, e durante esse tempo, sua fé foi testada e fortalecida. Nós também somos chamados a esperar com paciência e confiança, sabendo que Deus está trabalhando em nossas vidas. O nascimento de Isaac é uma demonstração de que Deus se preocupa profundamente com as promessas que faz a cada um de nós. Ele vê nossas lutas, nossas dúvidas e nossas esperanças, e Ele é fiel para cumprir sua palavra. Abraão e Sara experimentaram essa fidelidade de uma maneira profunda e pessoal, e sua história nos convida a acreditar que Deus fará o mesmo por nós. Por fim, a história de Abraão, Sara e Isaac nos aponta para o futuro, para a promessa maior que Deus estava preparando. Através da linhagem de Isaac, viria Jesus Cristo, o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Assim como Isaac foi o filho prometido a Abraão, Jesus é o filho prometido à humanidade, trazendo salvação e vida eterna. A história de Abraão e Isaac é um lembrete constante de que a fé e a paciência são recompensadas por Deus. Ela nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Assim como Abraão e Sara, podemos rir de alegria e gratidão quando vemos as promessas de Deus se tornarem realidade em nossas vidas.